Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, a Fê. Oi gente, tudo bom? A minha conterrânea, que na verdade eu não conhecia, tô conhecendo agora. E ela veio aqui, quer dizer, eu vim aqui na casa dela, né? Pra gente entender um pouquinho mais da história dela. Ela vai contar como é que ela veio parar aqui na Alemanha, né? Isso aí. Então, gente, muito prazer, eu sou a Fernanda, também santa cruzense, lá do sul do Brasil, né, conterrânea da Rafa, a gente está se conhecendo hoje. E eu vou contar um pouquinho da minha história, que começa lá em 2011, a minha relação com a Alemanha. Eu tenho uma madrinha aqui, ela é uma amiga da minha mãe, e ela veio 25 anos atrás, quando eu nasci, morar aqui. Então a gente tinha muito pouco contato, né, pelo fato de ela estar sempre aqui, e eu depois de morar em Santa Cruz, eu fui morar em Blumenau. E com isso, então, a gente tinha uma relação bem distante, mas quando eu fiz 15 anos, é muito normal as meninas fazerem uma viagem, né? Geralmente é Disney, mas eu acabei vindo pra cá, passar um tempo com a minha madrinha, pra gente se conhecer e, né, estreitar os nossos laços. Então eu passei um mês aqui mesmo em Karlsruhe, em Durla, é onde ela mora. E aí, nessa estar aqui com ela nesse um mês, eu acabei conhecendo uma outra amiga dela, onde a minha madrinha foi babysitter quando ela se mudou pra Alemanha, na casa dessa mulher. E essa mulher é arquiteta. Porém, eu não sabia que eu iria cursar arquitetura em 2011 porque eu tinha apenas 15 anos, então eu ainda estava num processo de me descobrir. Foi isso, voltei pro Brasil, continuei meus estudos, passei no vestibular, decidi estudar arquitetura. E aí no meio da faculdade eu comecei a estudar muito arquitetura moderna e as construções, né, modernistas, habitações coletivas modernas. Então, como isso se originou aqui na Alemanha, eu estudava muitos edifícios daqui com relação ao que tinha no Brasil, né? O que o Brasil estava copiando da Alemanha e do que vinha sendo feito na Europa. E aí, nisso, eu comecei a ter mais contato com algumas palavras em alemão. Aí eu acabei, né, estudando mais a história do país, conhecendo um pouco mais aqui e comecei a curtir muito isso. Eu tinha vontade de morar fora, mas eu nunca pensei em Alemanha, assim, pra ser sincera. Não era o topo da lista, assim. Sim, que nem eu também, sempre, assim... Quando pensei um dia em morar fora, não era Alemanha. É, não tava ali no topo. Daí eu comecei a gostar, e daí eu conversei com a minha amiga e falei assim, quem sabe eu posso ir de novo, né? Esse edifício que eu estudava ficava em Stuttgart, que é bem pertinho daqui. Sim. Aí eu pensei, dá pra mim ir, a gente pode visitar? Não, vem, que foi quando eu vim em 2017. Foi a minha segunda vez aqui em Karlsruhe. Ela veio em 2017. Eu vim, conheci, então, daí eu já vim, né, no meio da faculdade de arquitetura. Daí eu comecei, então, a falar mais com essa outra arquiteta que eu havia conhecido lá em 2011. E aí eu fui nessa edificação, eu comecei a comprar livros, daí eram em alemão, né? Ficava lá, né, o Google Tradutor e eu com os livros, mas comecei a estudar um pouco mais com o material que tinha aqui. E nisso eu comecei a me estreitar com essa arquiteta e comecei a ficar amiga dela. E aí a gente foi, papo vai, papo vem, a gente começou a sair juntas para exposições de arquitetura, ela começou a me mostrar museus e explicar um pouco mais a parte arquitetônica pra mim. E a gente se deu muito bem. E aí ela começou a me oferecer assim, tu não quer me ajudar com os desenhos? Porque ela é meio, assim, mais antiga, então ela não sabe desenhar nos programas. Aí eu disse, faço, né? Sim. Mas não falava nada de alemão, minha gente, sério. Eu, assim, meu inglês era péssimo na época. Eu pensei, gente, a gente se comunicava por mímica. Literalmente era mímica, assim. Mas ela falava inglês. Ela falava inglês, sim, mas eu não, né? Eu achava que eu falava inglês. Sim, sempre tem um momento que tu acha que fala inglês, mas na verdade... Tu vê que tu não fala nada. Quando tu precisa, aí tu vê, realmente eu não sei muito. Daí eu comecei a trabalhar com ela, assim, fazendo desenhos. Aí foi isso, ela, né, trabalhei frio, nem sei se eu posso dizer isso, mas gente, trabalhei meio, né? Tá, mas tu tava aqui na Alemanha ou isso era lá no Brasil? Aqui na Alemanha, em 2017. Quando tu veio isso, passear, né? Isso, eu vim passear e conhecer essas edificações que eu tava estudando na faculdade. Eu fiquei 3 meses daí aqui, e daí nesses 3 meses eu me aproximei dela e aí eu comecei a trabalhar com ela aqui. E aí depois disso eu voltei pro Brasil, né, que terminou minhas férias universitárias, e aí eu continuei desenhando pra ela do Brasil. Tá, entendi. E aí eu fiquei por 1 ano mais ou menos desenhando com ela, ali do Brasil mais ou menos.
E daí tá, a gente manteve contatos, mas depois parei, não tinha mais muito pra mim fazer. E eu segui minha vida. Mas daí ela me perguntou num dia, tu não tem vontade de vir depois de formado, o que tu acha? Daí eu disse, interessante, quem sabe, né? Não sei o que E faltava quanto tempo pra gente te formar? Me faltava quase um ano, eu tava no meu último ano, assim, meio que no TCC. Eu disse, eu acho interessante, surgiu a oportunidade, mas não levei muita fé, sabe? Sim. Vai dar nada. Tô muito preocupada, tava preocupada em conseguir o meu CLT no Brasil. E assim foi, e eu me formei em 2019, em janeiro de 2019. E então, assim, eu tava preocupada, encontrei um trabalho CLT lá pra quando eu me formasse eu continuar, né, empregada, aquela coisa toda. Só que daí em dezembro ela falou assim, olha, o meu ex-marido é arquiteto, ele tem um escritório legal ali na cidade grande e se tu quiser eu vou te indicar pra ele. Eu gosto do serviço, te acho uma pessoa bacana, acho que tu tem um potencial aqui. Aí eu disse, tá bom, né, beleza? No caso, aqui na Alemanha, né? Aqui na Alemanha, isso, aqui em Karlsruhe, no caso, né? Aí eu disse, não, pode me indicar. Mas também não levei fé. Eu disse, capaz que vai dar certo, jura? Não enviei currículo, não enviei nada, tipo, foi só na indicação. Saí, me formei, entrei de férias, veio assim, saí pra viajar. Em janeiro, então, final de janeiro, início de fevereiro de 2019, ele entra em contato comigo. Olha, não sei o que, né, minha mulher te indicou, gostei do teu serviço. Como ele era casado com essa mulher, a minha Dinda trabalhava pra ele também, né, então eles também se conheciam. Sim. Pelo menos não era uma pessoa totalmente desconhecida, isso, né? era tipo um círculo, sabe? Minha Dinda tinha trabalhado, então, e é amiga dessa ex-esposa dele, eles eram casados, 2 eram arquitetos, se divorciaram, e aí ela, né, eu trabalhei pra ela, eu não conhecia ele, eu nunca tinha visto ele, né, só conhecia ela, e ela me indicou pra ele, então, e ele entrou em contato comigo quando eu tava já lá no Brasil formada, e eu disse que sim, que eu topava, dele, sabe, mandei o currículo, daí eu mandei o currículo, a gente foi conversando. E meio que assim, a gente nem fez uma conversa por Skype, a gente conversou só por e-mail. E a gente, eu tava assim, meu Deus, né, desesperada, eu preciso aprender esse idioma, como é que eu vou falar, o que eu vou fazer se der certo esse troço, eu tô aqui, né, tipo... Tá, e como é que tu tava falando com ele, em que língua? Tava falando em inglês, né, com o Google Tradutor. Minha mãe viajando, eu sozinha na situação. E aí, no fim, acabou que tipo, não, beleza, vem, vamos fazer o processo pra te vir. Trabalha 3 meses, porque assim, eu falei, eu não te conheço. Aí trabalha 3 meses. E aí, se a gente, tipo, vê que é legal, tu tá indo bem, a gente te efetiva, né? Tá, e aí nesses 3 meses, como é que tu veio pra cá com... Tu tem cidadania, com visto, como é que foi isso? Não tenho cidadania. Gostaria, né? Facilita. Meu processo não foi fácil. Então, nessa conversa, quando ele falou, então, dessa hipótese, eu aceitei. Ele me pediu pra mim ter no mínimo um A2 de alemão, que eu não tive. Eu cheguei com... A2 de alemão também não é muito fácil, assim. Eu cheguei com o nível A1, achando que era um A1 muito bom também. Então ele me mandou um contrato de trabalho, né? Normal, acho que como é que é aqui, o contrato padrão de trabalho, com todas as normas, o quanto eu ia trabalhar, minha carga horária, salarial, tudo. E aí eu fui atrás, então, né, na internet, de pesquisar tudo que eu precisava pra emissão do meu visto de trabalho. Tá. Que é muito importante, pessoal. O visto de trabalho, ele tem que ser emitido no Brasil se você não tem cidadania. Você não pode chegar aqui e tentar tirar ele na Alemanha. Não funciona, eles vão te mandar voltar pro Brasil e fazer o visto lá. Então, não venham sem o visto de trabalho pra trabalhar, tá? Isso foi o que me falaram também na imigração, porque como a gente tava esperando pra mim conseguir o visto por causa do nosso casamento, e o casamento a gente tava na função de esperar, e aí eu tinha já o contrato de trabalho, mas eu não tinha o visto. E aí eu fui na imigração com esse contrato de trabalho, e eles me falaram, não, tu tem que voltar pro Brasil pra pedir isso, mesmo que é na tua área, não adianta, tem que pedir lá do Brasil. E aí no fim eu acabei esperando pelo casamento, e aí eu consegui o visto, que daí também me permitiu trabalhar, né? Sim. Aí no visto de trabalho, assim, hoje eu acho que pode ter mudado algumas coisas com a pandemia, né? Eu não tô mais tão por dentro. Mas, assim, teoricamente o mais importante é o contrato de trabalho, né? Quando vai tirar o visto no Brasil, tu precisa reunir alguns documentos, como passaporte, tu tem que ter o teu currículo. Mas o mais importante é se tu vai trabalhar, né, na tua área, tu tem que ter a tua diplomação ali, traduzido tudo, juramentado. Aí você tem que ter também o histórico universitário, tem que ter a conclusão do ensino médio, o histórico escolar, né, do colégio.
E eu tinha que ter daí também as minhas questões de onde é que eu ia morar, né? Como eu ia chegar aqui, Sim. onde eu estaria me residindo nesse momento que eu chegasse, se ia ser um hotel, não, qual era o endereço. E eles te deram algum apoio nessa questão de residência? Porque tu chegar aqui sozinha não é bem assim, né? Tu conseguiu alguma coisa? Tu ficou num hotel? Como é que foi isso? Não, porque eu tenho minha madrinha. E daí tu ficou na tua Eu madrinha? fiquei na minha madrinha. Tá. Aí eu cheguei e morei na casa dela quando eu vim. Então eu dei o endereço deles e pedi pra eles me escreverem também um documento assinado falando que eu iria residir lá, né? Sim. Assim, não era necessário, mas eu pensei por segurança. Eu pedi, eles mandaram e daí eu anexei isso tudo junto. E aí, claro, tem que ter várias cópias de tudo, um monte de papel, essas coisas todas. E mandei, eu acho que era de 4 a 6 semanas o processo. E aí o que eu fiquei sabendo, porque deu problema no meu visto, foi que o escritório aqui nesse meio tempo, eles também vão mandar essas papeladas confirmando, né? Tipo, realmente estamos contratando fulana e tal. E então nesse processo que eu mandei meus documentos, o escritório mandou os deles, né? Confirmando e passando todos os dados. Veio, depois de 4, 5 meses, uma resposta pra mim no Brasil, no consulado, de que meu visto tinha sido negado por falta de documentos da parte do empregador. E daí eu fiquei, como assim? E claro, numa carta em alemão, né? Que eu não entendi nada do que estava escrito naquela Toda carta. traduzida. Tive que ligar pro consulado e pedir pra eles me dizerem o que estava escrito nessa carta. Ela me explicou, daí eu falei, mas como assim? E eu não sabia falar alemão, como é que eu ia explicar essas coisas? Eu não tinha nem como é que eu ia ligar do Brasil pra Alemanha, por e-mail. Aí eu liguei pra minha Dinda e falei assim, olha, preciso que me ajude a me explicar a situação. E acabou que o escritório enviou os documentos, mas o correio alemão perdeu. Exatamente Não isso. acredito. O correio alemão perdeu os documentos no meio do trâmite. E eles, sei lá onde é que eles foram parar, não sei o que aconteceu. E aí eu não queria entrar com um processo novo de visto. Porque além de pagar de novo, tinha que botar todos aqueles documentos novamente. Sim. Aí eu tive que conversar no consulado o que eu podia fazer. Daí eles me deram o nome de uma pessoa lá, que eu tinha que enviar um e-mail, que em alemão. Em alemão. Óbvio. Escrevendo, explicando, anexando alguns dados, e o escritório fez uma carta também, que eles me mandaram pra eu anexar nesse e-mail. E aí quando eu mandei esse e-mail, minha Dinda escreveu pra mim, no caso, né? Eles já logo conectaram, dizendo, não, nós já sabemos do erro, pedimos desculpa e já estamos com o teu documento e dando sequência no processo. Aí demorou um pouco mais o meu visto, né? Eu comecei tudo em fevereiro de 2019, mas eu só cheguei aqui em junho de 2019. Então, foi relativamente rápido, mas podia ter sido mais rápido. Com esse probleminha, até que no final das contas... Porque a gente sabe que aqui, infelizmente, tudo demora um tempo, né? Eu não sabia, né? Nossa. Isso é uma coisa que é bem importante, assim, deixar claro pra todo mundo, porque, infelizmente, tudo leva tempo aqui, principalmente porque tem muita coisa que tu tem que mandar carta, manda carta pra cá, manda carta pra lá. Então, é lento o processo. Então, não adianta achar assim, eu vou ir, tem um contrato de trabalho, eu vou... Não, mês que vem já estou indo. Não tem como. Realmente vai demorar, claro, depende de onde vai ser, do que vai ser, mas pode ser que demore um pouco mais aí, um meio ano pra mais, né? Mas eles também não são perfeitos, né? Porque a gente acha que, por ter essa coisa da rigidez alemã e da disciplina, a gente acha que aqui tudo flui, assim, lindo. Não, tipo, eu tive problema, eu conheço outros brasileiros que também tiveram problema. Então, assim, espere também por contratempos. Não ache que, porque é primeiro mundo ou Europa, não acontecem erros. Espere por contratempos. Ai, meu Deus. Eu acho que foi isso, assim, o meu processo. Daí, assim que eu recebi o visto, depois desse processo, assim, de eu ter reenviado esse e-mail e de ter dado esse erro de recebimento de documentos, foi questão de 2 semanas, o visto estava emitido. Daí eu só comprei a passagem depois que eu tive o visto, que também é muito importante, vocês não comprarem a passagem antes do visto. Sim. Porque pode dar esses problemas e vocês vão perder o voo. Tá, e uma pergunta, esse visto, ele tinha um prazo de validade? Como é que é isso? Então, pra mim foi assim, o visto que eles emitem no Brasil, ele dura só 3 meses. Tu tem 3 meses nesse visto e, na verdade, o visto real, que é o Aufenthaltstitel, tu tira aqui na cidade onde tu vai estar morando ou trabalhando. Então, tu vem com esse visto, trabalha 3 meses, por isso o negócio de eu ter 3 meses de tempo, assim, de teste, digamos, né? Aí, depois, então, no caso, deu os 3 meses, meu chefe falou, não, gostei de ti, tu é proativa, acho que dá pra
dá pra gente explorar legal, e tu tá indo bem no alemão, tá se desenvolvendo no idioma, acho que a gente consegue se comunicar bem, né, porque o maior medo era a comunicação, porque, gente, pá, tu vai ter que aprender o idioma, não adianta, assim, não tem. E é difícil, mas dá pra ir, sabe? Então, com isso, eu aprendi e ele me efetivou. Então, daí eu tive que, de novo, marcar um horário. Na verdade, meio que o consulado já te deixa, eu acho que pré-marcado. Porque quando eu liguei pra marcar, eles disseram que já tava meio que agendado. Um pouco antes de vencer esses 3 meses, tu vai na prefeitura da cidade, de novo com o contrato de trabalho, mais alguns documentos da tua moradia e outras questões aqui. E aí tu faz uma reunião com eles vão te fazer algumas perguntas também, vão conferir tudo, vão conferir com o escritório novamente, né, ou a empresa. E aí eles vão te emitir um cartão, que é o Aufenthaltstitel, que no caso é a tua permissão de residência. Sim. É um cartãozinho como se fosse tua identidade aqui. E aí esse, pra mim, pelo menos, é sempre de 2 em 2 anos. Eu acho, ou 2 anos e meio, mais ou menos. E daí eu tenho que renovar. É a mesma coisa, é o mesmo que eu tenho também. É de 2 em 2 anos eu tenho que renovar. O primeiro ano, na verdade, foi 1 ano. Eles me deram um de 1 ano. E aí depois, agora, cada 2 anos eu tenho que ir lá, né? Aí você paga também, né? Uns 150 euros, mais ou menos. Uma taxinha, né? Uma taxinha de uns 150 euros, uma bagatela ali bem tranquila, você paga, né? E tu tem que levar algum documento toda vez que tu vai renovar? Sim, o passaporte. Eu sempre tenho que estar indo com o passaporte. Só o passaporte. E o Aufenthalts, no caso, o documento original, né? Que é alemão, junto com o passaporte. E, inclusive, pra viajar também, né? Aqui, como ele é só uma permissão de residência, não é um blue card... Tudo que eu for viajar, mesmo que dentro da União Europeia, eu tenho que ir com o meu Aufenthalts, porque é o que me permite estar aqui por tanto tempo. Sim. E o meu passaporte, porque ele é o que vai comprovar a minha nacionalidade, minha identidade, e vai dizer, então vai bater um documento com o outro, né? Tá, teu lado profissional a gente já entendeu, mas como é que tava a tua vida pessoal? Como é que foi a tua adaptação nesse início? Então, um ponto mais forte, assim, que eu tive por ter vindo sozinha era que eu tinha uma pessoa aqui vinculada a mim, minha madrinha, e que eu já tinha tido outros contatos anteriores, a gente tava com um laço bem forte quando eu me mudei, e depois, assim, também morando com ela, foi muito bom. Ela foi, assim, realmente uma rocha, um pilar pra mim nessa primeiro mês, né, de adaptação. Eu morei só 1 mês com ela, mas foi muito essencial, porque foi um mês muito doído. Porque, assim, além de deixar a família toda, né, e, pô, minha origem, né, minha cultura, minha língua, todas essas coisas que são difíceis, por mais que Santa Cruz é uma cidade alemã, né? Sim. Não é tão alemã, né? Tem um pezinho brasileiro ali. Não, é diferente, não adianta. E a cultura é completamente diferente. Porque nas coisas mais simples a gente sente falta, né? De ir numa padaria ali e pedir uma coxinha. Eu sinto falta disso, é a coisa mais boba, mas não tem. Exato. Sabe? Então, assim, essa parte inicial foi, né, da família, mas eu também tinha um namorado. Na verdade, ele é meu marido hoje, né? Eu continuo tendo ele. Eu continuo tendo ele, ainda nada aconteceu, gente. A gente não terminou, a gente casou, inclusive. Denúncia! Esse Pokémon evoluiu. Mas, enfim. E a gente tá junto há 13 anos, então... Nossa! Tá caindo o quê? 25? 25! Ok. Tá, enfim. Então a gente já tava num relacionamento muito sólido quando eu vim pra cá. E a gente já vinha conversando dessa possibilidade que poderia existir. Mas assim, né, nada era firme, ninguém tinha batido o pé ainda. Então foi uma dor muito grande na hora de dizer um até logo. Até logo. E foi muito difícil, porque que nem como eu disse pra vocês, eu me mudei, né, em junho de 2019. O que aconteceu no início de 2020, meu gente? Uma pandemia, né? Então foi muito difícil porque eu tive só 6 meses aqui num mundo normal. E foram 6 meses de muita adaptação, muita novidade. Eu não conhecia também pessoas, então eu tava muito mais inclusa. Então eu senti muita carência social, foi muito difícil, assim, não tinha amigos, não tinha com quem sair. Não falava muito bem o idioma, justamente por isso que eu não tinha amigos. Sim. Aí saudade da família, saudade do namorado. Ele acabou vindo no Natal entre 2019 e 2020. Ele foi embora um pouquinho antes de começar a surgir o vírus lá na China. A gente até comentou, nossa, tu viu aquele vírus lá na China? Não deve ser nada. Não vai, coitados, gente. Olha que triste, né? E no que ele foi embora, aconteceu a pandemia, aconteceu o lockdown. Aqui na Alemanha foi super rígido, então pra mim foi muito difícil, assim, na minha questão. Eu tava já morando também sozinha. Meu apartamento era pequeno, eu não tinha sacada, eu não tinha pátio.
Então eu sentia muita falta, assim, de poder estar ao ar livre. Isso começou a abalar muito, assim, meu psicológico também. Então eu tive, assim, momentos que eu chorei muito, que eu me senti muito sozinha. Mas, graças a Deus, a gente tem o WhatsApp com chamada de vídeo, que, assim, salva a vida. Muito a minha vida. Eu tava, assim, muito conectada com os meus amigos, com a minha família. Então, a gente tava sempre se ligando, até porque eles estavam muito preocupados, porque aqui aconteceu o pior primeiro. Mas o mais difícil foi que eu fiquei 1 ano e meio desde que eu me mudei, sem ver a minha família, né? Eu me mudei e fiquei 1 ano e meio até eu conseguir ir pro Brasil. E eu fiquei 1 ano sem ver meu namorado. A gente ficou 1 ano sem se ver. Isso não foi uma coisa que estava nos nossos planos, né? Os nossos planos era sempre, ele vem, dá meio ano eu vou, dá meio ano ele vem, né? Ótimo, perfeito, lindo. Sim, dá tempo pros dois aproveitarem um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? É lindo, só que, né? Não é bem assim. Foi bem assim os planos. Então foi muita crise. Ele se formou nesse meio tempo no Brasil. Tu não pôde participar? Eu não pude estar na formatura, eu não pude estar nas fotos de formatura. Na verdade eu estava por vídeo no celular. Mas ele também não teve uma formatura, né? Ah, sim, claro. Assim, não foi como era pra ser. Então tudo isso foi muito dolorido, né? E o fato, assim, de eu ter ficado 1 ano e meio sem ver minha família. Então, esse processo de adaptação pra mim foi um pouco diferente, eu acho, do que é pra todo mundo. Que já é difícil, a cultura, assim, eles são fechados, eles são mais frios. É difícil tu se introduzir pra ter amigos, ainda mais se tu não fala o alemão, porque eles não vão, às vezes, ficar falando inglês no grupo. Só se for um grupo internacional. Se for um grupo, assim, de pessoas de vários países, ok. Tudo bem, é. Daí, geralmente, rola, né? E isso que, tipo, cara, isso é uma cidade super grande até aqui pro estado. Eu acho que ela é a 2ª maior. E mesmo assim eu tive dificuldade, mesmo assim tive problema pra me introduzir um pouco, né? Eu achei que talvez sendo um pouco mais internacional eu não ia ter e mesmo assim rolou, né? Sim, isso até é engraçado, porque eu sempre achei que, como é completamente diferente da nossa realidade, que a gente mora realmente numa vila de menos de 5 mil habitantes. E aí tu acha que é lá que as pessoas são mais fechadas, mas então na verdade é realmente da cultura alemã, não só do pessoal que é mais da cidade pequena, né? E tem muitos brasileiros aqui, tu teve contato com eles no início, porque isso ajuda também bastante, né? Mesmo que o certo seria a gente chegar aqui e entrar totalmente de cabeça na cultura, até para ajudar a aprender a falar a língua, né? E tá conectado com alemães. Mas tu teve, assim, mais brasileiros na tua... Quando eu me mudei, eu acabei conhecendo pela minha Dina uma brasileira, que era minha vizinha nesse apartamento, né? Na verdade, eu achei o apartamento por causa dela, que me indicou o meu primeiro local de moradia. E ela é uma pessoa que é muito minha amiga até hoje, né? Ela é parte da minha família aqui, eu digo. A gente se dá super bem, ela é de São Paulo. E ela foi muito importante pra mim nesse início, assim, porque como eu não tinha ninguém, a gente acabava sempre, eu ia lá, então vamos sair eu e tu hoje à noite, vamos, sei lá, passear juntas, vamos no cinema. Então foi muito bom esse vínculo, sabe, inicial. Claro, tu fica falando no português, é óbvio, mas a gente compartilhava os mesmos sentimentos. Longe de casa, problema com o idioma, dificuldade na aprendizagem do idioma, então vamos estudar juntas. A gente ia muito pra biblioteca juntas, tira dúvida. Também não tinha muitos amigos, dificuldade de se introduzir no trabalho, ela também era meio nova, então foi muito bom, porque a gente conseguiu se firmar e se estruturar, assim, ser força pra outra pra conseguir seguir. E a gente se dá muito bem até hoje. E depois eu acabei, assim, me acharam no Instagram, na verdade, outros santacruzenses que estavam por aqui. Na mesma, não assim, pode ser verdade. Na mesma, inclusive um do mesmo colégio que eu. Me acharam. E eu nem sabia que tinha outros brasileiros aqui, né? Enfim. E eles me colocaram num grupo de WhatsApp que tem, tipo, muitos brasileiros. Mas tudo só aqui de Karlsruhe. Só Karlsruhe. E vários brasileiros. Vários, muitos. Tinha bastante do sul, mas tem muitos, assim, de tudo que é lugar. Tem mais São Paulo, mas muito do centro-oeste, do nordeste, assim, bastante. Por causa da KIT, né? Que aqui tem a universidade. Sim. Maioria estudante, então, que veio aqui pra universidade, que é de tecnologia. Então, são áreas mais da engenharia e softwares. Então, tem muito, assim. E tu conseguiu, assim, já fazer alguns encontros com eles ou não? Fizemos poucos, porque, na verdade, eu encontrei eles pela primeira vez, esses que me acharam pelo Instagram, uma semana antes de começar a pandemia. Ótimo, timing perfeito. Então a gente saiu, a gente nem sabia que ia, tipo, estourar aquilo tudo, e a gente nunca mais conseguiu se encontrar direito. Nunca mais, tô mentindo, né? Porque
depois de os primeiros lockdowns aqui na Alemanha, teve o verão passado que tinha dado uma melhorada, as coisas tinham baixado um pouco. Então a gente fez bastante grill no parque, que era aberto e, né, que podia se encontrar assim até 15 pessoas. Então a gente fazia uns grills no parque, que era aberto, então volta e meia se encontrava entre alguns grupos ali pequenos. Mas foi só nesse verão que os casos estavam muito baixos aqui na Alemanha, porque agora nesse último que passou, já estava um pouco mais alto e não foi tão flexível quanto tinha sido no anterior, então a gente acabou não se encontrando muito esse ano, assim. A gente estava mais restrito e com a vacinação a gente também estava priorizando se encontrar só quem já tivesse sido vacinado, só que nem todo mundo conseguiu se vacinar no mesmo tempo, né? Então a gente acabou não se vendo muito realmente por causa da pandemia, mas assim, foi um pouco complicado. Tá, e voltando lá ao teu namorado, como é que foi o processo pra ele vir pra cá? Porque agora, como vocês viram no vídeo antes, ele tá aqui, né? Quero saber como é que foi, porque no fim das contas vocês ficaram um ano longe, né? Sim. E aí, como é que foi isso? Foi um caos. Guria, foi o caos da minha vida, assim, olha. Foi muito difícil, porque ele ia vir e a intenção era, como ele ia se formar logo depois em engenharia civil, eu sou arquiteta e ele é engenheiro civil, né? Ele ia vir com aquele visto de procurar emprego. Sim. E ficar meio ano, né, pra procurar emprego. Aí, depois, ou se ele achasse um emprego do Brasil, um visto de trabalho que nem eu. Só que aí surgiu a pandemia e começou a cair os vistos, né? Não tinham mais todos os vistos, eram só alguns. Aí eu vi que tinha caído o visto de procurar emprego. Daí eu pensei, vamos ver um visto de emprego então. Aí caiu o visto de emprego. E assim foi caindo todos os vistos e só restava a possibilidade de casamento. Então... Foi casado forçadamente. Então, a gente não teve muita opção de escolha e a gente decidiu por telefone. Pedido de casamento. O evento foi por uma ligação de WhatsApp. Onde a gente decidiu assim, vamos simplificar e vamos casar, que daí tu pode estar aqui, pode trabalhar, porque a gente não sabia quanto tempo ia demorar a pandemia, Sim. se o visto ia voltar, se não ia voltar os vistos, e a gente também não podia se ver, porque eu não podia voar pro Brasil, não tinha voos pro Brasil, ele não tinha permissão pra entrar, e a gente não se via. Então mesmo que ele não tivesse um emprego, a gente queria se ver, né, fazer umas férias juntos, e não tinha como. Então a gente começou o processo, e eu pensei, cara, vamos casar na Alemanha. Perfeito. Perfeita. Eu casei na Alemanha. Vamos casar na Alemanha. Porque não, vai ser mais fácil. Eu já moro aqui. Vai ser certidão alemã, eles não vão complicar. A pior decisão da minha vida, eu só gastei dinheiro. Só gastamos dinheiro. Porque como eu tava aqui, não tinha problema. Mas como ele ia migrar, porque eu estava aqui, aí tinha problema muito grande. Trazer um imigrante, sim. Foi muito complicado. Mas isso por causa da pandemia ou normalmente seria assim? Eu não sei, eu acho que talvez por causa da pandemia eles estavam complicando muito, assim, sabe? E como ele não tava, eles começaram a pedir cada vez mais documentos e mais documentos, além daquela listinha padrão. O que eles avisam que pode ser necessário. Só que eles estavam complicando umas coisas meio toscas e a gente queria casar até o fim do ano. No caso, isso era 2020 e a gente decidiu em agosto. E a gente queria casar até dezembro, gente. Assim, zero senso, né? Queria fazer um casamento de flecha, assim, né? Tendo a burocracia alemã daquele jeito, eu tava na Disney, assim, tipo... E eles começaram a complicar muito no fato de ele não tá, e daí, tipo, como ele não tinha emprego, ele ia procurar um emprego aqui, daí eu, né, tem que comprovar muitas coisas, você tem que comprovar, mesmo a gente tendo casado no Brasil... Pra você trazer o seu esposo, você tem que comprovar a faixa salarial, você tem que comprovar um apartamento de X metros quadrados pra tantas pessoas. Tem várias regras quando tu não é alemão ou europeu, no caso, né? Então tem muitos quesitos porque eles não querem que tu traga mais uma pessoa e vá pedir ajuda do governo pro governo te sustentar. Tu tem que se sustentar e sustentar a pessoa que tu trouxe, no caso. Então, tinha todas essas questões, e aí a gente achou que ele ia conseguir vir, ele juntou uma grana, né, pra botar naqueles depósitos de conta, mas ele estava implicando um pouco, sabe, nessa imigração. Acho que o que deu mais sorte, assim, de quando a gente casou no Brasil de vir, foi que a gente tinha um relacionamento muito longo, e ele já tinha vindo pra Alemanha no Natal, que eu comentei, antes da pandemia. Sim. Então ele já tinha visto no carimbo, no passaporte, que ele já estava aqui, enquanto eu já morava aqui há meio ano. Sim. E ele voltou pro Brasil direitinho, Exato. Né? Não teve problema. Então não era assim, eles viram que não tinha como ser um casamento fake, que eu estaria casando com uma pessoa qualquer só pra trazer. Sim. Que tinha vínculos e tinha história que a gente podia comprovar.
porque teve que ser comprovado pra aqui na Alemanha. Mas no fim a gente acabou sendo aconselhados pelo próprio pessoal do... Como é que se chama em português, gente? Eu esqueci. Cartório. Do cartório, obrigada. Do cartório a casar no Brasil, que seria mais rápido e mais fácil e mais barato. Porque a gente tinha gastado muito dinheiro e o processo não tava andando, né? Então a gente decidiu trocar tudo pro Brasil. Só que daí o Brasil começou a complicar e pedir documentos como se eu não fosse brasileira, como se eu fosse gringa. Ué? Só que eu sou brasileira. E daí eles estavam complicando com a minha residência, porque eu morava aqui e eles queriam documentos como se eu fosse uma gringa. E aí eu li o site do consulado e eu falava tipo, gente, não, tá aqui, é isso e aquilo. E eles queriam os documentos do consulado pessoal. Só que o consulado tava fechado, porque a gente tava no quê? Na pandemia. E, se vocês não sabem, o consulado brasileiro não tem telefone, tá? Não tem telefone. Você tem que Não mandar... tem telefone ou eles não atendem? Não tem número de telefone. Ou você manda fax, ou você manda carta. Um e-mail também rola. Se fosse o consulado da Alemanha, eu até acreditaria, mas do Brasil... Menina, foi um perrengue. Porque eu mandava e-mail e aquele troço tava fechado. Então o e-mail voltava, sei lá, X semanas depois, quando dava sorte. Porque eu tenho e-mail que até hoje não foi respondido. Meu Deus. E aí foi um problema, a gente acabou no fim contratando uma advogada, no caso a prima dele. Envolvendo a família mais uma vez, Claro. né? Sempre bom ter contatos. Pra ir lá no cartório no Brasil, explicar que eu não era gringa e que eu era brasileira. Só que Santa Cruz é uma cidade pequena e eu era o primeiro caso da cidade de que alguém brasileira, mas que morava no exterior, Tava querendo casar. ia casar em Santa Cruz. Tá, e aí como é que resolveu o problema da gringa? A gringa que não é gringa, né? No fim, essa prima dele, que foi a nossa advogada, né, na situação, ela foi lá e esclareceu as coisas com o cartório. E aí eles entraram em contato com um supervisor do cartório, que nos confirmou todas as informações que a gente já sabia, mas que eles não estavam aceitando. E aí foi mais simples, porque eu já tinha os documentos aqui, era pouca coisa que eu precisava, né, era só a minha identidade que estava no Brasil. O que eu tive que fazer, que foi o mais difícil desse processo, foi a declaração para casamento, né? Porque eu tinha deixado uma declaração total para minha mãe, né, Tipo uma procuração? Procuração, isso, total para minha mãe, mas a procuração total não engloba casamento. Casamento é uma procuração específica. Isso eu não sabia. Eu também Olha, não, mas eu também não achei que eu ia casar. Estão pensando em casar, já aproveita e já deixa deixa. uma procuração pra casar também. Que eu não fiz, eu achei que era a mesma. Quer dizer, assim, eu nem pensei que eu ia ter que casar, eu não achei que nada disso ia acontecer, né? Então eu não fiz. E aí esse foi a parte mais difícil. Mas no momento que eu consegui fazer pra minha mãe poder casar, eu inclusive deixei pra minha mãe poder casar por mim, porque poderia ter a possibilidade de eu não conseguir ir ao meu casamento, por causa do voo ser cancelado, né? Não vai dar pra ir no meu casamento hoje? Então, mãe, tu pode ir no meu lugar? Aí ela fez, né, minha mãe, ele, junto com o pai dele, com as testemunhas, toda a documentação, e eu realmente só cheguei pra casar, tava tudo pronto, né, porque quando é brasileiro não precisa de muita coisa, a declaração de residência, a tua identidade, a certidão de nascimento, né. E os 30 dias, né? Isso. Tem que publicar ainda, eu acho, Tem no jornal, que publicar né, no jornal. dizer que tu realmente é solteiro. Se e tudo ninguém vai mais. vir e falar, Ninguém vai- não, fulano é casada. Eu tava com medo, menina. Ué! Eu tava com medo que alguém viesse sacanear a gente. Não, já pensou? Que alguém Ó, liga de sacanagem e fala, não, ela é casada, eu pensei, pronto, era só o que faltava. Já é um perrengue, tem que ir pra lá pra casar e ainda acontecer um negócio desse. Não, daí ia ser muito... Eu atualizava aquele site todo dia. Pra ver quando ia sair do ar, que eu tava muito nervosa. Enfim, então rolou todo esse processo. Foi muita choradeira no meio disso. Nossa, eu fiquei estressada, chorei, aquela coisa. Noiva, né? Ah, noiva Sim, sempre, pode, sempre noiva pode. pode. Não, e ainda mais que você tava aqui sozinha, passando É. toda, né, essa função. né? Aí fui, então, no caso, voei, consegui voar, consegui casar. Não tinha vestido, não achava vestido. Comprei vestido um dia antes de casar mesmo. Comprou lá no Brasil. Lá no Brasil. E consegui casar, deu tudo certo, assim, né, de toda a burocracia. Foi um pouco diferente do normal, tá, gente? Era pandemia, tava tudo fechado. Tu não conseguia contato, tu não conseguia fazer as coisas. E daí, então, casamos e foi tudo tranquilo e eu trouxe ele pra cá. Ele veio. E daí casou e vieram. Daí ele, no caso, veio como turista. E Ou como é que foi isso. daí pra fazer o... Porque mesmo tava em pandemia, então não podia
simplesmente vir todo mundo pra cá, né? Como é que Isso. foi essa? No caso, né, o consular não, né, a Alemanha só permitia, na época que a gente casou e como tava, a entrada de cidadãos europeus e alemães, quem tinha residência fixa no país e cônjuges, né, quem era casado ou filhos menores de idade de alguém que morava, né, no país. Então, no caso, a gente fez a tradução juramentada da certidão de casamento, né, que é preciso também. Eu tinha já minha residência aqui, meus documentos tudo certo. Ele tinha o passaporte, isso. Providenciou, claro, também pro trabalho no futuro, diploma, com tradução, todas aquelas coisas a gente trouxe pronto do Brasil. E aí, quando eu voltei pra cá, né, das minhas férias, ele voltou comigo, a gente voltou juntos. E aí, na migração, óbvio, ele entrou com um visto de turista, né, com a certidão de casamento. Porque casamento e estudo, tipo, na universidade, você pode tirar o visto diretamente na Alemanha. Tu não precisa fazer lá no Brasil, que nem eu falei, de trabalho. Então ele chegou aqui, ele tinha que se registrar na prefeitura que a moradia, registrou. Depois disso, pega esse documento, certidão de casamento, os meus documentos, aquilo que eu falei da renda, do apartamento, do tamanho, todas essas coisas, e enviamos tudo pro escritório de estrangeiros, que é o mesmo que fez o meu visto, pra emitir o mesmo cartão de 150 euros dele. Que vale só 2 anos. Exatamente. E aí, como ele tá aqui por reunião familiar, o visto dele vale o tanto quanto o meu vale, né? Enquanto eu estou aqui, ele pode estar aqui. Sim. Então, é isso. Ele pode trabalhar, né? Tu também tem, acho que esse, né, Rafa? Sim, é a residência e trabalho. Né? Trabalho. É o mesmo, exatamente o mesmo. É muito bom, porque a pessoa tem a liberdade de trabalhar, e do momento que ele trabalha, se eu perder o meu trabalho, eu posso ficar porque ele trabalha, então é muito bom. E tu paga muito menos imposto. Tu acha? A gente paga. Porque pra nós não fez muita diferença, porque como o Stefan veio antes de mim, ele trabalhou um tempo, ele trabalhou tipo meio ano, e aí ele não era casado. E aí depois, então, ele trocou de categoria de imposto, porque aqui tem categorias diferentes de imposto, mas no fim das contas o valor deu o mesmo, assim, o valor do salário dele, o líquido era o mesmo. Eu acho que é porque talvez vocês dois trabalhem. Como ele ainda só estuda o alemão e faz mini job, que é um trabalho menor, que é um trabalho assim, aqui que eles têm com uma renda baixa, fixa, que tu trabalha também menos horas pra te poder estudar. Eu tenho, né? Então, pra mim, descontou muito na minha classe de imposto, né, sobrou muito mais pra nós. Ele também tem o seguro-saúde comigo e eu não pago mais por isso. Então, legal. tem muitas vantagens, é muito bom, assim, pra nós ficou bem cômodo isso, assim, foi uma boa decisão. Ah, legal, isso eu não sabia, é bom saber. E eu quero saber como é que tá agora, assim, e aí, tá feliz? Os dois estão felizes, eles estão aqui numa casa bem legal, e agora, né, com a pandemia já dando uma melhorada, a vida voltando ao normal, né, os dois trabalhando, e aí, como é que tá a vida de casada na Alemanha? Eu tô gostando bastante, tá sendo muito bom ter ele aqui e tá sendo muito tranquilo. Claro, a pandemia ainda, né, tinha algumas regras, agora tá mais tranquilo, a gente tá podendo também curtir mais, tá podendo sair, viver um pouco mais a vida da cidade, né, e as coisas estão começando a voltar. Então isso ajuda muito a se inserir. A gente fez algumas amizades também muito legais aqui, alguns casais pra gente poder estar saindo. Eu gosto da Alemanha, mas eu sou livre, assim, sabe? Paga bem, o país paga bem. Me mantém aqui porque tem um bom salário, eu não vou mentir. E uma qualidade de vida. Né? Tu tem um poder de compra muito bom com o teu salário aqui, tu tem, assim, uma independência financeira muito bacana, eu gosto. Não é todo o país da Europa que tem isso. Então, mas pra mim a maior dificuldade, que eu não comentei ainda no vídeo, é o clima aqui. Eu sou muito do sol, eu sou muito da praia. Verão! Ai, eu não consigo, entende? E aí aqui, não sei se vai mostrar, mas tá assim, ó, horrível o tempo. Hoje tá... Parecia que tinha um sol, assim, lá no fundo. Bem lá no fundo, assim. Muita neblina. Muita neblina. E aí o problema é que a neblina vai embora quando o sol tá indo embora. E isso também, pra mim, nunca gostei de inverno, nem no Brasil. Só que o que pesou pra mim quando eu vim pra cá é a falta do sol. Porque é frio sim aqui, muito mais do que no Brasil. Mas a gente dentro de casa tem a casa quentinha, vai dentro das lojas, dentro de um restaurante, é tudo quentinho. O problema é não ter sol. Sempre esses dias cinza, chuvoso. Assim, é triste, né? É bem depressivo e pesa um pouco, sabe, no teu dia esse clima. E também é muito escuro, porque no inverno
4h30 da tarde, no auge do inverno tá escuro, tu vai trabalhar 9h30, ainda tá escuro. Aí, assim, isso pra mim, eu sou do sol, da luz, isso, Então, isso pra mim é muito difícil e eu tendo muito a Portugal, Espanha, né? Um clima mais brasileiro, mais gostoso. Sim. As pessoas também são nesse feeling mais brasileiro. Calorosos, né? Eu gosto e não digo assim que se não surgissem oportunidades eu não iria. Depende, tem que ver o quanto compensa com a minha vida aqui, com o padrão que eu tenho, as coisas todas. Mas por ele se aposenta aqui nesse país. Ele fica, se achou. Ele fica até se aposentar. Menina, por mim, Canadá, Austrália, o que vier. Mas Mas eu acho que a gente tem que... Eu acho que quem já tá disposto a sair do país, a gente já saiu do país. Então agora tu ir pra um outro país é muito mais... Eu acredito que seria muito mais fácil. Porque não vai ter toda a função da saudade, do início, daquela coisa da saudade da família, dos amigos. Tu já tá acostumado com essa parte. E de aprender a se adaptar. Tu já aprendeu como é que funciona esse processo. Claro, nunca é fácil, óbvio. Não. Mas tu já sabe lidar com isso. Tu já lidou uma vez, né? Não é uma novidade esse sentimento. E também, assim, tem outros pontos que a gente vê. Hoje a gente é jovem, a gente não tem filhos, a gente tem uma vida bem livre e aberta. E a gente tá aberto a experiências, né? Tanto que a gente também tá super aberto a se mudar dentro da Alemanha. A gente gostaria até de se mudar dentro da própria Alemanha. Porém, algum lugar específico? Gente, a gente gosta de Hamburgo, a gente gosta de Colônia, Berlim. Mas aí é mais pra cima, vai ser mais cinza, vai mais ser frio. Exatamente, esse é o problema, né? Mas, enfim, a gente gosta das cidades que até são mais internacionais. Acho que as coisas podem fluir um pouco melhor, assim, não ser mais tão fechado, tão careta às vezes. E a Alemanha tem algumas vantagens muito boas, né? Quando vai pensar em criar uma família. Poxa, né? As universidades de graça, as escolas de graça e de qualidade. Tem o Kindergeld, né? Tem, tipo, muita coisa. Kindergeld é o dinheiro que os pais recebem por cada filho, tá? Que é uma ajuda que o governo dá. E quantos mais filhos você tiver, mais dinheiro você ganha. Porque eles precisam, né? De pessoas. Precisam que tenham nascimentos nesse país. Porque é um país de pessoas muito idosas, né? É um país muito idoso, tem muito velho, principalmente na nossa vila lá. É o que tu mais vê, justamente porque os jovens que tem ainda acabam indo pra cidade grande, né? Sim. Na nossa área, né, que é da construção civil, eu também achei o mercado, assim, as pessoas bem mais velhas, né, mais maduras e muitos senhores até trabalhando, assim, e chefes de empresa. Não é tão de um público jovem, tanto que eu sou muito jovem na minha empresa, eu sou uma das mais jovens, e as pessoas que eu conheço, assim, que também trabalham nessa área, jovens, como estrangeiros, como brasileiros, né, sentem também essa diferença, porque é muito difícil ter alguém com menos de 40 anos fazendo a mesma coisa que eu faço, às vezes, sabe? Tu fica assim... Porque não tem, às vezes, tanto mercado. Eu acho que os jovens vão mais na área de TI, não sei, estão indo mais pra outras áreas, né? Então, acabou que ficou um mercado mais de pessoas mais velhas também. Sim. E tu sofre algum preconceito por causa disso? Por causa de idade? Ou até por ser brasileira? No meu trabalho, por ser brasileira, eu nunca sofri. E nunca sofri, assim, acho que por ser jovem. Às vezes, claro, eles entendem que eu sou menos experiente, né? Sim. Já partem desse pressuposto, até porque muitos deles têm mais anos de experiência do que eu tenho de vida. Sim. O que é normal, né? Eu entendo. Mas eu já sofri, assim, um pouco de problemas por ser mulher. Isso sim, isso eu já sofri, assim, até porque a Alemanha tem uma grande desvantagem salarial entre homens e mulheres. E também tem bastante esse preconceito, assim. Então isso eu já não posso dizer que eu nunca sofri aqui, Sim. por ser mulher nesse ramo de trabalho. Eu também sinto isso, assim, que é um país um pouquinho machista. Em algumas coisas que eu vejo, assim... Questão salarial eu não sei muito. No caso, eu e o Steph, a gente ganha praticamente a mesma coisa, então... E a gente trabalha na mesma área, então eu não tenho esse problema. Mas já vi coisas, assim, a mulher é a que cuida do filho e o marido que tem que... né, trazer o dinheiro pra dentro de casa. E eu acho que isso é um conceito totalmente ultrapassado, né? Então tá, Fê, muito obrigada. Adorei o papo, adorei te conhecer. Espero que a gente possa fazer outras coisas juntos agora, que a gente já se conhece, né?
Ah, eu agradeço o convite, Rafa. Adorei participar. Uma coisa super nova, nunca tinha feito isso antes. Achei muito legal. Fiquei um pouco nervosa, gente, desculpa. É que o meu canal é muito famoso, né, gente? Então imagina o nervosismo da minha entrevistada. Foi muito legal te conhecer e poder estar batendo esse papo contigo e conhecendo também a tua história um pouco, né, nessa troca de conversas. Muito, muito obrigada. Tô muito feliz de ter participado. Espero que tu tenha muitas pessoas pra entrevistar. Sim, eu também espero. Então tá, gente, quem quiser, me sigam lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo. Sigam a Fê também. Tá aqui embaixo também pra vocês. A Fê tem um Instagram bem legal de arquitetura. Então quem curte aí a parte de arquitetura e quer conhecer um pouquinho mais da arquitetura aqui também, da Alemanha, segue lá. Um beijo e até a próxima.